Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre a AMEL. Você já ouviu falar? É a associação, então, da medula óssea do estado de São Paulo. Qual é o mote do programa de hoje? A AMEL, então, por instituição da deputada Marina Elô, da Rede, tornou-se, então, uma entidade de utilidade pública no estado de São Paulo. Porém, recentemente foi elevada e essa também foi sancionada essa decisão pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Para falar mais sobre esse assunto, tem um convidado especial hoje que nos acompanha de forma remota, Wagner Fernandes, gestor da associação. Seja bem-vindo, Wagner. Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia também a todos e todas que nos escutam e nos assistem. Nós é que agradecemos. Wagner, começa trazendo para a gente o que é a AMEL, há quanto tempo ela existe para aquelas pessoas que ainda não conhecem e não ouviram falar. Bom, então, Mariana, a AMEL é a Associação da Medula Óssea, ela foi fundada em 2002, junto com o começo do nosso registro de doadores de medula óssea, o REDOME. Então, até 2002, o paciente que precisava fazer um transplante, ou ele tinha um doador compatível na família, ou ele precisava sair do país para fazer o seu tratamento, isso porque a gente não tinha doadores aqui cadastrados. Então, em 2002, o Ministério da Saúde resolve criar um registro e possibilitar a todos os brasileiros interessados em se tornar doadores que se realizassem esse cadastro. Para esse registro dar certo, ele precisa ser muito grande, porque para doar medula óssea para alguém, a gente precisa ser geneticamente compatível com essa pessoa, e a nossa população é geneticamente muito miscigenada. Então, a gente precisava ter um registro muito grande e muito representativo de toda essa diversidade da nossa sociedade. Então, a AMEL nasce com a missão de realizar esses cadastros, de percorrer o estado de São Paulo fazendo campanhas e fazendo com que, contribuindo para que esse registro crescesse e se diversificasse. Então, de lá para cá, a gente tem um trabalho já consolidado nesse sentido. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior registro de doadores do mundo, são mais de 5,5 milhões de pessoas cadastradas, né, de forma com que hoje a gente não... O paciente ele acaba não deixando de fazer o tratamento por falta de doador, e sim por outras questões que afetam esse registro e que vão fazer com que a AMEL vá diversificando a sua atuação, né? Então, hoje, a gente tem 70% dos transplantes realizados no SUS sendo feitos no estado de São Paulo, então muitos pacientes precisam se deslocar das suas cidades de origem e se manter nessas cidades pelo tempo do tratamento, que não tem um tempo certo, né? Isso acaba inviabilizando, porque são pessoas que originalmente já têm uma situação de vulnerabilidade social, né? Que ao iniciarem o tratamento, tanto o paciente quanto o acompanhante param de trabalhar para encarar esse tratamento todos os dias, né, que saem de regiões com custos muito menores do que as capitais onde esses tratamentos são realizados e precisam se sustentar nesses lugares por tempo indeterminado. Então, a gente tem 2 casas de apoio que recebem pacientes de outros estados que vêm se tratar tanto no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, quanto na Santa Casa, e a gente também oferece assistência social para o paciente de São Paulo. Então, o paciente de São Paulo, ele não precisa, né, se hospedar nessas casas, mas eles têm as mesmas dificuldades, né? Ele precisa custear o transporte, a alimentação, os remédios, e uma série de coisas que estão ali durante esse tratamento. Então, a gente também oferece o custeio do transporte, cesta básica, kit de higiene e uma série de outras coisas para esses pacientes, para que eles não desistam do trabalho por falta de condição material, né? Então, a gente vê que muitas vezes o paciente ele acaba deixando de ir numa consulta, ou ele acaba deixando de acompanhar o tratamento dele, porque ele precisa simplesmente parar e realizar um trabalho, porque ele está sem condições econômicas dentro da sua residência. Então, essa é a nossa área de assistência social. A gente tem também uma área de educação, onde a gente vai conversar com o paciente, explicar para ele sobre o tratamento. Então, o tratamento não é simples, né? O assunto é complexo. O paciente ele tem pouco tempo de consulta com o médico, né? O médico precisa ali falar uma série de coisas para ele, ele precisa entender aquilo em um espaço de curto, muito tempo. E o tratamento, ele precisa de muita aderência do paciente, ele precisa se cuidar demais, porque ele pode ter uma série de infecções e ele precisa tomar os remédios da forma correta, não são medicamentos simples, muita quimioterapia, muito remédio pesado, então ele precisa entender para que isso funcione, né, como isso funciona e a importância disso para que ele possa aderir. Então a gente vai trabalhar essa educação do paciente e a educação da sociedade para a doação de sangue.
Por fim, a gente tem também um podcast que está no ar, inclusive, a gente está no 5º episódio, foi lançado essa semana, ele chama Superviventes, está em todas as plataformas de streaming, então tem no YouTube, tem no Spotify, Deezer, Apple Podcast, é um podcast gratuito e que vai falar sobre questões do tratamento quimioterápico, né? Tem uma série de coisas envolvidas aí, depois a gente pode aprofundar, mas a gente também vai fazer esse diálogo. E a nossa outra área de atuação é de pesquisa, então a gente tem o mapa do transplante de medula óssea, que é um repositório de informações sobre os transplantes no Brasil. Ali a gente consegue saber a realidade, o que acontece com esse paciente e fornecer essas informações, sejam para os gestores públicos poderem pensar nas suas políticas, né, poderem aí ter um planejamento com dados, mas também para estudantes, médicos, pacientes, familiares, para que eles possam conhecer a realidade do transplante. E aí traz para a gente também um pouco sobre a capacidade de atendimento que hoje essas duas casas, ambas sediadas aqui na capital paulista, têm hoje, né, de atendimento, não só de receber os pacientes que vêm com os familiares, mas esses pacientes também que fazem já o tratamento em São Paulo e de alguma forma passam ou recebem esse atendimento, como você nos disse, seja esse auxílio financeiro ou até mesmo com produtos de higiene, alimentos. Bom, em uma das casas a gente tem capacidade para receber 5 pacientes e 5 acompanhantes, então 10 pessoas no formato de hospedagem e outros 60 beneficiários que recebem a cesta básica, o leite, o kit de higiene, que são as pessoas que moram aqui em São Paulo, né, e que além de ter esse serviço de assistência, eles usam a casa durante o dia de tratamento. Então, as doenças que levam ao transplante de medula óssea são todas doenças do sangue, né? Então, para eles fazerem esse tratamento, eles chegam cedinho na Santa Casa, vão coletar uma amostra de sangue e precisam aguardar esse hemograma ficar pronto. Então, eles chegam ali por volta de 6h30, fazem a coleta de sangue e as consultas começam a partir das 13h. Então, eles teriam esse tempo ocioso no hospital, né, ao ar livre, seja no sol, seja na chuva. Então, eles acabam ficando com a gente durante esse tempo também. A gente sempre tem uma série de oficinas que vão desde terapia ocupacional, mas agora a gente vai começar também com oficinas profissionalizantes para que eles possam retomar suas atividades laborais. E, enfim, tem sempre ali uma comida, né? Eles podem descansar, enfim, eles utilizam essa casa durante o dia de tratamento. A casa que atende o Hospital das Clínicas, ela é exclusiva para hospedagem, isso porque aqui a gente recebe pacientes que têm alta muito rápido do transplante, então são pacientes que têm uma condição de imunidade muito grande, né? Então a gente não pode ter aglomeração na casa, a gente não pode ter, né, esses pacientes que usam a casa durante o dia de tratamento. Então a gente aqui tem condições de atender 10 pacientes e 10 acompanhantes. São 20 pessoas em 10 quartos individualizados, cada um com o seu banheiro, com a sua estrutura, para que eles possam ter as melhores condições de tratamento. E tem projeto para expansão, então tem futura, claro, para que possa atender mais pacientes ou que possa ser criada uma nova casa ou que as duas possam ampliar esse atendimento? Tem sim, Mariana. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui na Casa do Transplante, a Casa do HC, é um projeto piloto que ele tende a contribuir com uma outra questão do transplante, que é a falta de leitos, né? Então, a gente tem muita demanda para o transplante e consegue entregar poucos leitos. A gente está fazendo junto com o Hospital das Clínicas um formato, em geral, entre o transplante e a alta, esse paciente tem de 25 a 30 dias dentro do hospital. É o tempo em que ele vai receber a quimioterapia para matar a medula óssea doente, vai receber a medula óssea saudável do doador. Essa medula ele recebe pelas veias do braço, né? Ela entra na corrente sanguínea do paciente, vai se instalar dentro das cavidades ósseas, né? Dentro dos ossos, e vai começar a produzir sangue lá dentro. Então, esse é o processo, quando começa a produzir sangue, é o processo de pega da medula. É um momento onde o paciente tem uma condição um pouquinho melhor, porque o organismo dele começa a produzir glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas de forma autônoma, né, sozinha. A função da medula óssea no nosso organismo é essa, né, a produção do sangue, ela é a nossa fábrica de sangue. Quando ela produz glóbulos brancos, ela está produzindo o sistema imunológico desse paciente, os glóbulos de defesa. Então, ele tem uma condição um pouquinho melhor para poder sair do hospital. Porém, ele poderia fazer isso um pouco antes, desde que ele tivesse proximidade da casa dele com o hospital, então ele morasse até 15 minutos de carro do hospital, desde que ele tivesse condições de isolamento na casa dele, então ele tivesse um quarto próprio, banheiro próprio, que ele tivesse condições ideais de alimentação e de saneamento básico, o que acaba não acontecendo com o nosso paciente do SUS, né? Ele mora longe do hospital, o Hospital das Clínicas está aqui na região da Avenida Paulista, é uma região muito cara, né, para se morar 15 minutos,
né? Muitas vezes ele divide quarto com diversos irmãos, com os pais, né? Tem dificuldade na questão de alimentação, muitas vezes de saneamento básico também. Então ele acaba ficando esses 30 dias no hospital mais por uma condição social do que de fato por uma necessidade clínica. Então, a Casa do Transplante visa fazer com que ele possa receber a alta da internação em até 5 dias depois do transplante, né? E ele vai e volta para o hospital todo dia. Então, a gente está aqui muito pertinho do Hospital das Clínicas, a gente fornece o transporte individualizado, né? Como eu disse, todos os quartos têm também um formato individual, para que a gente possa fazer com que o transplante gire mais rápido com a mesma infraestrutura, né? Aumentar a infraestrutura de um hospital é muito caro, né? E nesse formato a gente consegue fazer isso. Então a ideia é desenvolver esse programa por 12 meses. Isso não acontece no Brasil, é um projeto piloto, né? Que a gente possa mensurar esses dados, tanto do ponto de vista de aumento do número de atendimentos, quanto de custos, né? O quanto isso para o hospital custa mais ou não, para que a gente possa, a partir desse piloto, desenvolver um formato e tentar incorporá-lo no SUS, né? Que todo o centro de transplante tenha uma casa de apoio e, quando houver as condições ideais do paciente, isso possa ser adequado. Então, a ideia é formar, sim, esse piloto para que a gente possa replicar esse formato tanto em casas geridas pela AME quanto por outras organizações sociais e hospitais no Brasil. Agora, como que acontece esse apoio, né, não só financeiro, mas institucional também, para que a AMEO funcione? Porque toda essa estrutura que você tem trazido para a gente tem um custo também. Isso. Hoje, a AMEO, ela se mantém basicamente de doações de pessoas físicas e jurídicas, né? São pessoas que contribuem de forma pontual ou recorrente com a gente. A gente participa de muitos editais de seleção de projetos, então a gente sempre está concorrendo, apresentando tanto o custeio do que já existe, quanto o custeio de novos projetos e novas ideias. A gente tem também tem recebido emendas parlamentares, né? Então a gente faz um trabalho junto aos parlamentares para que eles conheçam a AMEO, entendam a nossa causa, possam ser defensores dela a partir de projetos de lei, possam contribuir melhorando o programa de transplante, mas também muitas vezes com recursos financeiros através de emendas parlamentares. E hoje algo que nos contribui demais com a gente financeiramente é o programa Nota Fiscal Paulista, né? É um programa do governo do estado de São Paulo, onde a pessoa se cadastra, tem um aplicativo da Nota Fiscal Paulista, você vai em qualquer loja de aplicativos, digita lá Nota Fiscal Paulista, baixa esse aplicativo, faz o seu cadastro, caso você ainda não tenha, e ali nesse aplicativo você opta por não receber o retorno financeiro da Nota Fiscal Paulista e doar para uma organização social. Isso é muito legal porque as pessoas conseguem contribuir sem, de fato, ter que tirar um dinheiro da sua carteira, né, sem dispor de recursos financeiros. E quando a gente recebe a Nota Fiscal Paulista do governo do estado, a gente recebe um percentual pequeno do ICMS que a gente pagou, né? Então, ali no fim do ano, isso vai gerar R$50, R$60 de crédito. Quando a gente doa para uma organização social, a organização ela recebe um percentual do imposto devido pelo comerciante. Isso quer dizer que uma nota fiscal de um cafezinho que eu tomar de R$5, ele pode gerar para uma organização até R$350 em crédito. Então, isso é muito legal e isso contribui muito com a gente também. Perfeito. E aí vale a gente falar também, ao longo de todos esses anos, quantas pessoas já foram atendidas ou beneficiadas, direta ou indiretamente, seja pela AMEO desde a sua criação ou lá atrás, né, com a formação do primeiro banco aí. Bom, em relação ao programa, o cadastro de doadores de medula óssea, foram centenas de milhares de pessoas, assim, mais de 300 mil pessoas cadastradas no estado de São Paulo, com certeza. Isso em campanhas ativas, né? Quando a gente saía, fora o atendimento que era feito dentro do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Hoje, a casinha, né? O nome dela é Casa de Apoio da AMEO Casinha, porque ela é uma casa pequenininha, assim, aconchegante, bonitinha. A casinha, ela tem capacidade de atender 60 pacientes por mês, né? Então a gente tem aí mais de 400 atendimentos por ano, fora as hospedagens, que giram em torno de 40, e a Casa do Transplante também tem capacidade para 10 atendimentos de pacientes e 10 acompanhantes, então mais de 130 atendimentos por ano na Casa do Transplante. Muito bem, aí você comentava com a gente também, Wagner, sobre alguns projetos que a AMEO realiza, né? E aí são vários, entre eles, agora o mais novo você citou, inclusive uma capacitação, né? Alguns cursos de capacitação, vamos falar sobre eles também, mas aí tem projetos relacionados à educação
e divulgação de conhecimento, o projeto Capacitar para Curar, temos também o projeto Capacitação de Gerentes de Dados em Transplante de Células Tronco Hematopoéticas, perdão, trava-língua. Wagner, vou pedir para que você fale um pouco, começa falando para a gente sobre esse projeto relacionado primeiro à educação e formação, vamos explicar também, porque isso mostra a atuação da AMEL também. Legal, Mariana, vamos lá. Então, o programa Capacitar para Curar é o programa de educação do paciente, né? A gente desenvolveu 3 cartilhas educativas que vão conversar com o paciente desde o início do tratamento até o fim dele, né? A ideia é explicar exatamente o que acontece, quais são as doenças, como é feito o tratamento, o transplante e todos os cuidados necessários desse paciente. Então, a história se dá de uma forma muito lúdica, né? A gente usa uma linguagem muito acessível, né? É a paciente, a Marina, que recebe um diagnóstico de transplante do Dr. Lucas e ela fica perdida, ela se sente, né, ali sozinha naquele momento e o Dr. Lucas vai explicar tudo para ela, o que é a medula óssea, como ela produz o sangue, o que ela produz, que doença que ela tem, como isso afeta ela, né, e todas as questões envolvidas nisso, inclusive questões de direitos do paciente, o que ela pode solicitar, né, se ela tem direito ao transporte gratuito, à previdência, enfim, uma série de outras coisas. A segunda cartilha vai explicar para a nossa paciente tudo o que acontece com ela dentro do hospital, né, desde o momento da internação até o momento da alta. E a terceira cartilha fala da volta para casa, né? Esse paciente, como eu disse, para receber a medula óssea nova, ele precisa matar a medula óssea doente, e isso acontece através de doses muito altas de quimioterapia. O médico ele precisa matar a medula óssea doente, todas as células cancerígenas que estão no organismo desse paciente, mas também todo o sistema imunológico dele. Isso porque a medula óssea que ele recebe do doador é algo diferente do organismo dele. E se você está com um sistema imunológico ativo, esse sistema imunológico ataca essa medula óssea. Então, ele sai do hospital, a gente pode dizer, uma criança do ponto de vista imunológico, um neném, né? Ele precisa, inclusive, refazer toda a carteira de vacinação dele, né? Ele precisa reconstituir todo o seu sistema imunológico. Então, por essa fragilidade, né, ele precisa se cuidar muito bem, a casa dele precisa ser um lugar muito limpo, né, os alimentos precisam ser feitos da forma correta, e a gente vai conversar com eles através dessas cartilhas, através de vídeos, um aplicativo também. Então, quem estiver nos assistindo é só acessar o site da AMEL, que é o www.amel.org.br, clicar na opção Capacitar para Curar, e ele pode pedir o seu manual gratuito. A gente envia pelo correio para qualquer lugar do Brasil, seja na casa do paciente, no hospital, numa casa de apoio que ele possa estar hospedado, enfim, é só colocar o endereço que a gente encaminha sem custo nenhum. E aí, Wagner, perdão, pode concluir. Não, eu ia até trocar de projeto, então se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse... Eu ia, na verdade, te perguntar ainda só um pouquinho sobre esse, porque assim, são necessários cuidados muito específicos, como você falou, não só durante e após essa situação do transplante, mas antes também. E ia pedir para você compartilhar com a gente. Antes, o que acaba acontecendo é o seguinte, Mariana, todas as doenças, então, que levam esse paciente para o transplante, como eu disse, são doenças do sangue, né? São problemas na formação do sangue no nosso organismo. Algumas delas podem ser alguns tipos de câncer, acho que o mais conhecido são as leucemias, né? Mas também alguns tipos de anemia grave, qualquer doença de formação do sangue que tenha sido tratado com remédio, com medicamento, e não tenha tido êxito esse tratamento. Então, esse paciente não tem mais nenhuma forma de tratamento com medicamento, e a última alternativa dele para continuar vivo e continuar bem é o transplante, né? E isso porque o transplante é um tratamento bastante agressivo, né? Envolve altas doses de quimioterapia. Esse paciente, quando ele chega no tratamento, né, ao transplante, ele já vem debilitado, ele já vem de alguns anos ali lutando contra uma doença geralmente complexa. Então, existem todos esses cuidados que eu disse para você no pós, eles também precisam se repetir no antes, né? Então, quanto mais próximo ele conseguir estar do hospital, melhor, para evitar aglomeração no transporte público, mas também a questão do organismo estar debilitado, estar cansado para passar 2, 3 horas dentro de um transporte público lotado, né? Ele precisaria, idealmente, ter um quarto só para ele, para evitar infecções. Então, o sistema imunológico está muito baixo,
E qualquer coisa que para a gente possa ser algo normal, uma gripe, por exemplo, para esse paciente pode ser algo bastante complexo. A gente tem lutado aqui muito, inclusive agora, por exemplo, com a questão da dengue, né? Que é algo que tem se tornado uma epidemia e que para um paciente desse isso pode ser muito complexo. E aí tem inclusive a questão do repelente, né? Teoricamente não, a quimioterapia ela pode debilitar muito a pele, né? O paciente tem muito problema dermatológico. E nessa situação, usar um produto químico na pele não seria o ideal, mas agora a gente fica nessa questão, né, entre a possibilidade de ter algum tipo de irritação de pele versus contrair dengue num momento de muita debilidade, né, do organismo. Então, acho que todos esses cuidados precisam acontecer ao longo de todo o tratamento. E aí agora sim a gente pode ir para o próximo projeto, que inclusive eu tenho aqui, projeto de capacitação de gerentes de dados em transplantes de células. Isso. Esse projeto, ele nasce de uma outra necessidade do programa de transplante de medula óssea, que é a questão dos dados. Então, hoje, o Ministério da Saúde, ele consegue saber com o paciente tudo o que acontece dentro do hospital até o momento da alta desse paciente, né? Porque os hospitais lançam todos os procedimentos num sistema do Ministério da Saúde que chama DataSUS. Isso até porque eles precisam reportar para, inclusive, poder serem ressarcidos dos tratamentos que são feitos dentro desse hospital. Porém, quando esse paciente sai dali dessa internação, a gente não sabe mais o que acontece com ele, né? A gente não sabe taxa de sobrevida, a gente não sabe qualidade de vida depois do tratamento, né? Se os resultados estão dentro dos esperados, como, enfim, fazer pesquisas sobre os tratamentos, os diferentes tipos de tratamentos e drogas utilizadas nesses tratamentos. Isso porque cada hospital fica com a sua informação, né? E não existe esse compartilhamento. E isso acontece por dois motivos. O primeiro motivo é que os hospitais não são obrigados a reportar o que acontece depois do tratamento para o Ministério da Saúde. E também não tem estrutura para tanto. Então, o profissional que faz esse reporte de informações, ele chama gerente de dados. Ele não existe, essa profissão não existe. Se o hospital quiser contratar alguém como gerente de dados, ele não consegue, né? Não é remunerado pela tabela do SUS, então ele teria que dedicar um profissional ali da equipe, parar um enfermeiro, parar alguém para ficar fazendo esse reporte de dados, o que a gente sabe que é bastante difícil em face da infraestrutura dos hospitais, que é bastante apertada, né? E reportar um transplante é algo extremamente difícil. Isso porque esse paciente, ele não vai dentro do hospital só no oncologista, né? A gente tem uma série de efeitos colaterais da quimioterapia que vão fazer com que ele visite um cardiologista, um dermatologista, dentista, ginecologista, enfim, ele vai passar por uma série de especialidades dentro desse hospital e esse gerente ele precisa fazer esse caminho dentro do hospital, recolher essas informações de exames, de medicamentos e colocar isso tudo num sistema. Então, o que a gente desenvolveu foi um curso de formação profissional para esses gerentes, para formar essa mão de obra que não existe no país. A gente está indo para a terceira rodada de capacitação de gerente de dados. E a gente desenvolveu uma ferramenta de TI, que é o mapa do transplante, que é onde esse gerente de dados coloca essas informações, é onde ele reporta os transplantes, e essa ferramenta de TI, ela transforma todos esses dados em informações, gráficos, mapas, né, para que a gente possa entender melhor o transplante no Brasil, para que a gente possa fornecer isso para os gestores públicos, para que eles entendam também como está a política nos seus estados e no país, no caso do SUS, né, mas para que os médicos possam fazer pesquisas, os centros possam pesquisar, para que a gente possa comparar nossos dados com os dados de fora, né, enfim, e entender como a gente está comandando esse projeto, né? E que é uma coisa muito grande, assim, né? Vale dizer assim que o nosso programa de transplante de medula óssea no SUS ele é o maior do mundo, né? Ele atende bem e oferece o que tem de melhor para o paciente, mas que a gente pode contribuir com ele também para que ele, enfim, faça aperfeiçoando ao longo do tempo. Agora, Wagner, tem também, como você comentou com a gente, os cursos de capacitação, que é um outro braço que a AMEL tem se voltado também, né? Como surgiu essa necessidade? Quais são esses cursos? Em quais áreas? Quais pacientes podem participar? E mais, os familiares ou acompanhantes também podem?
Pode. Então, Mariana, vamos lá. Esse é um projeto que a gente inicia agora no ano de 2024, a gente está tirando ele do forno. É um sonho antigo da Amil, né? E faltava aí recursos financeiros para que a gente pudesse fazer. Inclusive, queria já até aproveitar e agradecer mais uma vez o gabinete da deputada Marina Low, que cedeu essa emenda parlamentar para a Amil, né? Foi um processo muito legal de participar. Ela fez uma série de formatos para que houvesse participação popular na destinação de emendas parlamentares dela. O nosso processo foi uma reunião na Alesp, onde várias organizações e secretarias apresentaram seus projetos e houve uma votação pública para a destinação dessas emendas, e uma delas um dos projetos selecionados foi esse da AMIO, né? Então, queria agradecer a deputada, a todo o gabinete, pela possibilidade de tirar esse sonho do papel. Então, o que acontece, como eu disse para você, o paciente ele tem um tempo de tratamento muito longo. Durante esse tempo de tratamento, ele para de trabalhar, a pessoa que acompanha ele para de trabalhar também, né? Em famílias que a situação de vulnerabilidade social já era complexa de começo, né? Isso só vai se deteriorando ao longo do tempo. E a gente vai identificando que esses pacientes têm também muito tempo vago, muito tempo disponível entre consultas, entre internações, em casa, né? E que ele poderia desenvolver atividades manuais, atividades leves, né, do ponto de vista físico, e que ele pudesse fazer nessas horas vagas e que contribuíssem para a geração de renda, para que eles pudessem, né, ter ali um pouco de recurso a mais na sua casa, e que depois, talvez, do tratamento, isso possa virar, inclusive, uma profissão, né? A gente começou a perceber também no cotidiano desse paciente que depois do tratamento se reinserir no mercado também é algo muito complexo, né? Então, a ideia é oferecer cursos profissionalizantes de confecção de bijuterias, confecção de bonecas, de informática e de empreendedorismo. Então, por exemplo, a confecção de bijuterias é algo simples, é algo tranquilo, é algo que ele consegue fazer no tempo vago dele, né? Esse curso de empreendedorismo vai ensinar esse paciente a fazer uma marca, a ter uma identidade visual, a fazer uma loja virtual, para que ele possa saber como fazer o custo de um produto, né? Para que no final do dia isso seja lucrativo para ele também, que considere o tempo de trabalho que ele emprega naquela peça. O curso, como essa coisa do virtual e da loja é algo já consolidado na sociedade, é algo que faz com que o produto dele seja viável de ser comercializado, né? Ele não precisa ter uma loja física, ele vai precisar saber das ferramentas de TI, né? Então, a ideia é também fornecer esse curso para que eles possam aprender a conhecer as ferramentas de tecnologia e utilizá-las a favor deles. Perfeito. Essas são apenas algumas das dificuldades também que essas pessoas enfrentam, né, nesse reingresso, digamos assim, ao mercado de trabalho. Agora, importante a gente falar também sobre a fila de pacientes que hoje aguardam um transplante de medula óssea também. Aqui no estado de São Paulo, são mais de 600, esses dados corroboram com a realidade ou já estão muito além? Bom, Mariana, essa é uma outra questão que, inclusive, a gente tem muita dificuldade em saber o número real de pacientes que aguardam por um transplante, qual é o tamanho real dessa fila. A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela é grande, né? Tem esse número de 600 que gira em torno disso, mas a gente não tem, voltando na questão do mapa do transplante, a gente não tem um portal público, né, onde sejam divulgadas essas informações. Então, essa inclusive, uma das nossas bandeiras aqui, né, que é ter aí apoio parlamentar para que a gente possa regulamentar melhor isso, né, essa fila, para que a gente possa entender o tamanho dela e também de fazer de como a gente contribui para ela girar mais rápido. Uma é essa desinternação mais rápida, é o transplante ambulatorial, mas a gente precisa também, para você ter uma ideia, a gente não tem centros públicos de transplante na região norte do país, pouquíssimos na região nordeste, na região centro-oeste, então de como a gente consegue, enfim, investir para ter centros públicos em outros estados. Não é um processo simples, né? Você precisa, além do espaço de hospital, você precisa de médicos formados, você precisa de toda uma rede de atendimento, como eu disse para você, ele passa pelo cardiologista, pelo dentista, pelo ginecologista, e todos eles precisam ter especialização em transplante, precisam conhecer o transplante, não é um paciente fácil,
né? Você precisa de banco de sangue, você precisa de uma rede de sangue, de medicamentos, então é difícil tirar um centro do transplante do nada, mas a gente precisa começar a fazer isso, porque senão isso não acontece, né? Então tem uma série de outras bandeiras aí que a gente tem trabalhado para fazer com que os pacientes consigam chegar melhor, né? E não só isso também, a gente tem regiões muito remotas do país, nosso país é um país continental, onde o paciente tem muita dificuldade, inclusive, de fazer o diagnóstico, né? São comunidades remotas, não tem ali um oncologista, não tem um hematologista, a consulta demora meses até que ele consiga chegar nesse hematologista que está disponível na capital, e muitas vezes o paciente acaba vindo a óbito sem mesmo ter o diagnóstico. Então, tem mais uma série de coisas aí que a gente precisa, né, estar sempre alerta e sempre ativo para contribuir com o programa de transplante. Lembrando que isso é uma realidade, o diagnóstico precoce e a dificuldade no diagnóstico também, inclusive no estado de São Paulo, onde nós temos algumas regiões mais distantes que também carecem de algumas especialidades médicas específicas, né? Como que vocês fazem essa atuação também nessa ponta mais distante, mais longínqua do estado? Bom, essa é uma grande dificuldade, né? Quando a gente pega os dados que vêm do mapa do transplante, a gente vai comparar assim, diagnósticos por região do país e eles são muito diferentes, né? Assim, parece que em algumas regiões a leucemia, por exemplo, é uma doença muito mais endêmica do que em outras, e na verdade não, né? A gente vai reparar que nesses lugares a gente simplesmente tem menos diagnóstico, né? Quando a gente compara o número de pacientes transplantados por região, isso também é bastante discrepante. A gente vê que em alguns estados o paciente tem mais ou menos acesso, né? Então, isso é bem complexo. E a gente tem atuado muito nessa questão com um formato de advocacy, né? De como a gente consegue pegar essas pautas, como a gente consegue ouvir os pacientes, as suas dificuldades e levar isso para o parlamento, né? E ter ali parlamentares que defendam junto com a gente essa causa e que nos ajude a contribuir, seja de forma a ter uma atuação mais conciliadora. Então, vamos procurar os gestores públicos responsáveis, vamos levar essas demandas, vamos buscar formas de resolver isso, né, dentro da administração pública, seja através da proposição de projetos de lei e de outras matérias legislativas que ajudem a gente a regulamentar e regular melhor o SUS para que ele consiga, né, melhorar cada vez mais, e a gente entende isso como algo saudável, né, como algo sendo feito através de contribuição popular, né, de como as organizações da sociedade civil conseguem contribuir para a formulação de políticas públicas cada vez melhores e cada vez mais efetivas. Isso porque, como a gente viu aqui, né, o Brasil é um país muito grande, os pacientes são muitos, as dificuldades são enormes, e ter essa atuação corpo a corpo com o paciente, ela é muito difícil, né, para uma organização social como a AMIO. Então, a gente entende que, procurando essas estruturas maiores, trazendo os gestores públicos e os parlamentares para essa conversa, a gente consegue melhorar bastante o programa. E aí a gente citou no começo do programa, e você citou também aqui ao longo, o apoio, por exemplo, do mandato da deputada Marina Elô, da Rede, mas nós temos também outros deputados e deputadas parlamentares que se debruçam sobre a causa também. E aí eu te pergunto, né, Wagner, qual é a importância, como você mais uma vez comentou agora, né, de ter políticas públicas, de ter parlamentares alinhados também a criar políticas públicas que fomentem, que ajudem, que descompliquem toda essa questão envolvendo o transplante de medula hoje no Estado? É fundamental, Mariana. Então, vou dar um exemplo para você, né? A gente vai fazer uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, né, para reivindicar aumento do número de leitos no transplante de medula óssea. Senta o Wagner como representante da AMIO, como secretário de Estado de Saúde, isso é uma coisa, né? Quando senta o Wagner com um representante de um gabinete de um deputado estadual, com o representante de 400 famílias que estão fazendo o tratamento, isso traz outro peso para a demanda, né? Isso mostra que a AME não está sozinha, que essa é uma preocupação da sociedade, que essa é uma realidade que existe.
né? Então, isso é extremamente importante, por um lado, né, para que a gente consiga ter representatividade nas nossas demandas, mas para que a gente possa também, né, exercer a democracia de forma mais participativa, né, que a gente tenha poder de provocar o poder público, isso porque eles são os nossos representantes, né, e muitos fazem isso de uma forma muito participativa mesmo. Por outro lado, sejam como iniciativas da deputada, da Marina Low, né, que nos apresentou e nos gabaritou a receber essa titulação de utilidade pública estadual. Utilidade pública estadual quer dizer que é um reconhecimento do Estado de São Paulo ao nosso trabalho, né? E isso é feito através do envio de relatórios, então a gente demonstra o nosso trabalho por um lado, mas por outro também envia informações financeiras, contábeis, de auditoria, né? Então é uma chancela do Estado dizendo que o nosso trabalho é válido, né? E que o que a gente apresenta de números, de resultados, também são factíveis. Isso faz com que a sociedade tenha mais tranquilidade ao se relacionar com a AME, seja um voluntário, seja um doador, né, ou até mesmo um parlamentar que queira contribuir com a causa. Então, eu acho que tem essa questão de ter ali, né, de exercer uma democracia mais participativa, mas também da chancela do Estado ao trabalho que a gente realiza. E aí imagino que a partir do momento que o governador do estado de São Paulo, mais uma vez, sanciona, né, esse projeto, essa indicação da deputada, isso aumenta exponencialmente também. Claro, tem uma série de questões, né? Tem a chancela do governador, a assinatura dele no final do processo, mas para que isso chegue até ele, todas as nossas informações e os nossos dados e as auditorias e tudo mais passam por uma série de comissões da Lesp, né? Tem uma série de assessores e de deputados que se debruçam sobre os nossos papéis, que leem aquilo que a gente está fazendo, que pedem informações complementares, enfim, fazem todo esse processo que dá tranquilidade para o governador assinar no final desse caminho, né? Então, isso é muito legal. A AME já tem o título de utilidade pública municipal e estadual, agora o próximo passo é ter o federal. A gente tem uma outra titulação que é a OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda a dar credibilidade e a fazer com que a sociedade possa se relacionar com a gente de uma forma mais transparente e também com maior confiança. E vamos deixar também aqui a mensagem para quem nos acompanha, quem assiste esse programa. Quem hoje pode doar a medula óssea? Bom, hoje para se cadastrar como doador de medula óssea, o doador precisa ter entre 18 e 35 anos, não ter histórico pessoal de câncer, HIV e hepatite C. Ele vai até um hemocentro mais próximo da casa dele, isso ele consegue descobrir no site do Redome, que é REDOME, redome.inca.gov.br, ele vai até esse hemocentro e colhe uma amostra de sangue. São 5 ml. Nessa amostra de sangue é feito um exame que chama HLA, é um exame de sequenciamento genético, e o que vai para o cadastro é o tipo de medula óssea que esse doador tem para doar. Toda vez que o médico precisa transplantar um paciente, ele entra nesse mesmo sistema e cadastra ali o tipo de medula óssea que o paciente precisa receber. E um sistema de informática busca essa compatibilidade. Quando existe a compatibilidade, aí sim o doador é convocado para doar, né? Ele passa por uma série de exames de saúde para ter certeza que ele está bem para fazer a doação, que a doação não vai fazer mal nem para ele e nem para o paciente, e aí, de fato, ele doa a medula óssea quando necessário. E tem muita gente que faz o cadastro e quando é acionado posteriormente por algum médico, por algum sistema, desiste por muitas vezes medo em cima da hora? Tem, na verdade acaba acontecendo, acho que tem duas questões aí, né? A primeira é a pessoa se cadastra e doa quando houver alguém compatível com ele. Isso pode demorar anos, né? Eu mesmo tenho o cadastro faz mais de 10 anos e não fui chamado ainda. Nesses 10 anos eu troquei de endereço, eu troquei de e-mail, eu troquei de telefone, e se eu não entrar no site do Redome e atualizar os meus dados cadastrais, quando o Redome precisar me encontrar, ele não vai achar. Né? Então, essa é a primeira coisa. Tem um aplicativo de celular também do Redome, que você pode baixar e atualizar seus dados quando se cadastrar. A primeira coisa é essa. E a segunda é, quando fizer o cadastro, conversar com a família, explicar o processo. Né? Muitas vezes a pessoa se cadastra, e a gente teve um caso agora, a gente está com um paciente aqui na casa de apoio, de 4 anos, e que o transplante dele atrasou porque a família não estava autorizando o doador a doar, né? Então, eu acho que todo esse processo é importante de conversar, de explicar, de dizer que a pessoa, aquilo não só é seguro,
como é uma vontade daquele doador. E aí vamos falar também sobre essa dificuldade de encontrar esse doador, que é um pouco do que você está trazendo para a gente agora. Não é um processo simples, né? A partir do momento que esse médico busca nesse cadastro, como você mesmo falou, é aí que vem a necessidade das pessoas também se cadastrarem, se colocarem à disposição, né, Wagner? Exatamente. Eu acho que hoje a gente tem realmente um registro muito grande, né? E a gente precisa ter, não adianta ter nesse registro 5,5 milhões de pessoas se todas forem, por exemplo, brancos e caucasianos, né? Então, a gente precisa ter ali toda a diversidade genética do brasileiro representado, né? Toda essa mistura que a gente tem de raças, ela precisa estar ali, porque senão a gente só vai conseguir doador para as mesmas pessoas. Então, é importante se cadastrar com consciência e é importante também a gente ter diversidade. Bem, aí eu vou pedir para que você finalize deixando, então, uma mensagem para quem nos acompanha, Wagner, estimulando justamente as pessoas a terem consciência e terem esse olhar. Muito se fala sobre a doação de sangue, mas a doação de medula óssea é tão importante quanto e ainda fica um pouco esquecida em alguns momentos. É isso mesmo, Mariana. Então, queria deixar essa mensagem final para todo mundo, de que realmente é importante, né, olhar para esse tratamento, olhar para essas pessoas que estão precisando, né, é muito parecido com a doação de sangue. A doação de medula óssea a gente só tem se alguém se dispor a fazer, né? Não vende medula óssea, não tem na farmácia, não tem em lugar nenhum. Então, só com esse registro grande, com a solidariedade das pessoas, é que esses tratamentos acontecem. Então, queria convidar todo mundo a conhecer o nosso site, né, a ouvir o nosso podcast, os Superviventes, né, em todas as plataformas de podcast, se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, vir nos conhecer, né, ambas as casas têm portas abertas para vir conhecer, entender um pouco melhor a realidade e chamar a atenção da sociedade para isso. Bem, agradeço demais a presença no Alesp Cidadania de hoje de Wagner Fernandes, gestor da AMEL. Foi um prazer novamente, Wagner. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, um grande abraço, Mariana, e um grande abraço para todo mundo que nos assistiu. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada também pela companhia até aqui. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até o próximo programa.